Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando o programa ABC do Espiritismo. Toda semana um novo episódio vai ao ar pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. O programa é apresentado por mim, André Luiz Querini Vilar, e pelo meu pai, Sérgio Vilar, que nesses últimos meses, por problemas familiares, problemas de saúde, correria do dia a dia, ainda não retornou às gravações conosco. O programa ABC do Espiritismo, ele tem o compromisso de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro da codificação kardeciana, e também o Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação. Hoje nós vamos dar continuidade no Livro dos Espíritos, era para ser o Evangelho. Porém, como nós não terminamos as questões alusivas ao trabalho, nós vamos aproveitar o dia de hoje, em complemento ao da semana passada, para seguirmos estudando sobre o trabalho. Mas antes, eu gostaria de falar do meu oitavo livro, o livro Sinais da Vida. O livro Sinais da Vida é um livro que nasceu de uma proposta para o dia a dia. Uma proposta para ao acordarmos, abrirmos ao acaso, como por exemplo, eu abri ao acaso o capítulo 37, irritação. Ainda bem que todos que estão me acompanhando, ninguém é irritado, mas eu ainda sou. E diz assim, a irritação não trará benefício a ninguém. Quanto menos serenos, mais impulsos a irritabilidade possuirá, cabendo a você desenvolver o autocontrole. Então são frases nesse gênero, frases para o seu dia a dia. Então você pode entrar na loja virtual, loja caminhodaluz.com.br, ou pelos QR Codes, uma unidade R$19,99, 3 unidades R$49,99, e lembrando que os direitos do livro não me pertencem, pertence ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, mantendo as suas 3 toneladas de comida, mantendo o apoio, o auxílio e a assistência às famílias carentes, e você pode nos ajudar também a mobiliar o centro. Estamos agora aos pouquinhos mobiliando o ateliê para o departamento da costura, estamos mobiliando as salas infanto-juvenis para evangelização, pré-mocidade e mocidade, e tudo isso precisa de recursos. Então, quando você adquire uma obra, você está ajudando-nos diretamente. Hoje nós vamos dar continuidade no Livro dos Espíritos. Livro terceiro, estamos vendo agora sobre a lei de trabalho. Vamos continuar a necessidade do trabalho, faltam 2 questões para encerrarmos este item, e vamos ver o item segundo, limite do trabalho, repouso. Questão 680. Não há homens que estão impossibilitados de trabalhar, seja no que for, e cuja existência é inútil? Resposta: Deus é justo e só condena aquele cuja existência for voluntariamente inútil, porque se vive na dependência do trabalho alheio. Ele quer que cada um se torne útil na proporção de suas faculdades. Olha, essa pergunta foi feita numa época que os governos não faziam o que faz na atualidade. Hoje nós temos bolsa para tudo. Bolsa Filho, Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Como é que nós vemos isso? Com muito bons olhos. Só que convencionou que a pessoa que vive de bolsa não trabalha, não corre atrás, não muda. Tem pessoas que vivem com bolsa alguma coisa há 10 anos, 20 anos e vai morrer vivendo disso. A pessoa não cresce, a pessoa fica estagnada. O governo ajudar as famílias carentes é mais do que uma obrigação do governo. Pega-se uma parte do imposto e ajuda aqueles que não têm condições, os que estão afastados por problemas de saúde no INSS, no caso do Brasil, as famílias que não conseguem, às vezes o pai morreu, a mãe tem que cuidar de 2, 3 filhos, a mãe não consegue trabalhar,
O pai morreu, o pai está preso, o pai abandonou. Então é fundamental. Agora, se convencionou aquela cultura de que a pessoa fica parada no tempo. E o pior não é isso. O pior é que essas bolsas que a gente tem, já tem famílias que estão na segunda e na terceira geração vivendo de bolsa. A mãe criou o filho assim. O filho já é pai e está criando o filho assim. E não para. Porque, olha, para muitas pessoas é preferível ganhar R$ 400 do governo, R$ 600 do governo, R$ 1.000 do governo e não fazer nada, do que ganhar pouco a mais do que isso e ter hora para entrar, hora para sair, chefe falando na cabeça. O que é melhor? E para ganhar bolsa é a coisa mais fácil que tem no mundo. Qualquer um de baixa renda consegue. Nós não somos contra, de modo algum. Mas a vida para muitos deles é inútil. Acomodada. Parada no tempo. Aí depois chega no mundo espiritual, não adianta falar, mas eu fui pobrezinho. Olha, pobrezinho, igual o meu pai teve muitos. Passou fome, enchente em São Paulo e deu gente. Então a gente não pode se esconder atrás da pobreza. Quantos não estudam a vida toda em escola pública e se tornam médicos, advogados, engenheiros? Quantos não nascem em bairros humildes e estudam e se dedicam? Agora, a gente quer tudo fácil. Um quer dedicar, não quer trabalhar, não quer se esforçar, não quer ouvir o não da vida. Não está disposto a aprender coisa diferente. Aí a vida é aquela mesmice, sabe de quem é a culpa? É de Deus. Aqui no centro de Itapira, como em boa parte das cidades do Brasil, tem aqueles expedientes profissionais. Tem gente que está aqui nas esquinas de Itapira há 20 anos que eu lembro que eu sou gente. Prefere pedir. Nós não podemos julgar. E nem condenar. Porque a vida dá voltas e amanhã a gente não sabe o nosso dia. Mas é o que ele fala. Quantos não preferem esse tipo de vida do que o do esforço e da dedicação? O de correr atrás. O de ir à luta. Então o repouso é necessário? Lógico que é. Em nosso lar, por exemplo, todos são obrigados a tirar férias. A parar algumas semanas. Descansar, que seja em casa. O repouso é importante. Mas tem muitas pessoas que fazem do repouso a sua realidade. Tem muitas pessoas que fazem da sua vida um mar de coitadismo. E a pessoa é profissional em vender a ideia de que é um coitado. A pessoa é profissional nisso. Devia ser ator, de tão bom que é. Não se preocupa e ensina os filhos a ser bom ator igual o pai e a mãe. Então, nós temos que tomar cuidado. Porque depois a gente vai chegar no mundo espiritual e lá eles não vão aceitar essas desculpas esfarrapadas que a gente dá aqui e engana os outros bobo, não. A gente tem que trabalhar dignamente. Todo trabalho digno é honesto, proveitoso, ganhando muito ou ganhando pouco. Não importa, é um trabalho, é uma oportunidade. Hoje estou ganhando menos, um trabalho mais braçal. Vamos nos esforçar, vamos qualificar, vamos ir atrás. Hoje nós temos o Senai da vida, o Senac da vida, os cursos profissionalizantes. Em São Paulo toda nós temos as ETECs da vida, as FATECs da vida. Olha, o meu pai não pôde fazer faculdade junto com os meus tios e outros da idade dele, porque ou faziam faculdade ou trabalhava. Ou fazia faculdade ou passava fome em casa, porque o salário do meu avô não dava para todos.
Hoje a gente vive uma outra realidade. Muitos até hoje ainda passam a penúria que meu pai passou. Mas é um número menor. Enquanto naquela altura era 5, 6 famílias assim, hoje é 3. É um pouquinho menos. Hoje a maioria dos jovens não estudam porque não querem. Não se profissionalizam porque são acomodados. Então, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado. Continua Kardec, 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? Resposta: certamente, como os pais devem trabalhar para os filhos. Eis porque Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família sejam levados a se auxiliarem mutuamente. É o que, com muita frequência, não se reconhece em vossa atual sociedade. Olha, o que eu tenho visto de filhos ingratos, o número é astronômico. Eu me tornei um melhor filho depois que eu me tornei pai. Eu passei a dar mais valor na minha mãe e no meu pai depois que eu passei a ter a minha filha. O tanto de coisa que eu e a Carol renunciamos materialmente, tempo, gostos, lazer, por conta da filha, não está escrito. A dívida de um filho para com um pai e uma mãe é impagável. Não estou falando em termos materiais só não. A fralda que se gasta, pomadinha que se gasta, vacina que se gasta, remedinho que se gasta. Não estou falando de gasto disso não. Estou falando de tempo mesmo. Há 8 meses a minha esposa dorme em média 4, 5 horas por noite. E picado. 1 hora aqui, 2 horas ali. Modificou seu corpo, modificou os seus hábitos, modificou a sua rotina. Então, nós, os filhos, porque eu sou pai, mas eu também sou filho, precisamos valorizar mais os nossos pais. Ah, eu não tenho os pais dos meus sonhos. Pode ser que o nosso pai, a nossa mãe, fale a mesma coisa de mim. Ah, eu não tenho os filhos dos meus sonhos. Da mesma forma que eu falo assim, ah, e o meu pai faz isso ou aquilo. O meu pai e minha mãe também falam assim da gente. Nós somos todos imperfeitos. Temos o pai que precisamos ter, temos a mãe que precisamos ter, e nesta união, por meio da reencarnação, nós temos a oportunidade do aprendizado, do se colocar no lugar do outro, do entender o lado alheio. O assunto é palpitante, nós vamos para o intervalo e já retornaremos. Estamos voltando com o programa ABC do Espiritismo, falando sobre o trabalho. E agora, nessa segunda parte, nós vamos ver um pouquinho também sobre o repouso. Como nós devemos encarar o repouso? Faz parte da lei da natureza, não faz? Será que o excesso de repouso não pode nos levar a uma preguiça, a uma inércia, a uma falta de vontade de aprender, de trabalhar, de se esforçar? As gerações de hoje, será que estão tendo a base de casa para não cultuarem o descanso e o repouso em excesso, tendo no amanhã dificuldades de integrarem o campo profissional? São algumas questões que vale a pena nós meditarmos com Allan Kardec. As perguntas feitas por Kardec e respondidas pela espiritualidade são atualíssimas e vêm ao nosso encontro nos mostrando outras realidades, nos mostrando outras verdades, nos mostrando outras coisas que até então nós não víamos. Que bom que nós temos hoje, dentro do Espiritismo cristão, respostas para perguntas que fizemos no passado e ficava a esmo, ficavam perdidas, ficavam sem um entendimento.
Então, questão 682. Sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é uma lei da natureza? Resposta: sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo. É também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. Então, o repouso é fundamental, é necessário. O corpo, como um computador, como um carro, como um equipamento, ele avaria, ele quebra, ele desgasta, e o repouso é importante. Agora, não fazer do repouso o que nós vemos hoje. Não fez nada e já quer descansar. Fez pouco e já está cansado. Hoje essa geração que a gente tem visto aí, não faz quase nada, já acordam cansados. Agora, para ir para uma festa não estão, não. Então, o repouso é necessário, desde que não cultuemos. Questão 683. Qual é o limite do trabalho? Resposta: o limite das forças. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem. Então, qual que é o limite do trabalho? Conforme nós temos condições para levar adiante. Tem pessoas que têm uma resistência maior, tem pessoas que têm uma resistência menor, tem pessoas que estão mais preparadas para trabalhar no sol. Há momentos em que eu faço algumas viagens e eu vejo aquelas pessoas trabalhando, por exemplo, arrumando asfalto, arrumando a pista, desfazendo, refazendo. Olha, é um trabalho penoso. Às vezes eu passo por alguma construção e vejo o trabalho do servente, por exemplo, o dia todo batendo massa, e pega a carrinhola, e pega o entulho da obra, e deixa preparado para o pedreiro, o próprio trabalho do pedreiro, e agacha, e levanta, e assenta esses pisos pesadíssimos. Então, o nosso corpo, ele é uma ferramenta. Então, tem pessoas que têm mais olhar, mais atenção, mais jeito para determinada área. Tem pessoas que têm mais jeito para outras áreas. Cada um vai tendo as suas aptidões. Questão 684. Que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? Resposta: é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Então nós temos que saber que nós estamos diante de pessoas com limites e não de máquinas. Se uma máquina der problema, eu vou, troco a peça, troco a máquina, pronto. E uma pessoa, como é que eu substituo assim? Hoje, tem pessoas que estão trabalhando e não podem sair porque têm suas contas, têm a sua família para cuidar, mas estão passando dificuldades imensas, lutas imensas, as suas complicações. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado para não impormos ao nosso semelhante uma carga excessiva para não prejudicarmos a saúde. Temos que fazer, temos que realizar, mas entendendo que todos temos limite. Limites emocionais, limites físicos, limites do tempo. E tem coisas que não vão sair naquele momento. E se saírem, ficarão mal feitos. Aí depois ainda o chefe briga com o coitado do que fez. Cobra, passa uma coisa quilométrica que não vai dar conta de fazer, é feito mal feito por conta do tempo e ainda reclama pela forma que foi feita. Então eu tenho que exigir com moderação. Não é exigir em demasia, como também não é exigir nada, porque quando eu não tenho ninguém me cobrando, eu acomodo. É uma tendência da natureza, é igual em casa. Se a minha mãe arruma minha cama, para que eu vou arrumar? Se o meu pai paga minha conta, para que eu vou pagar? No trabalho é a mesma coisa.
A gente não pode exigir em demasia, mas ao mesmo tempo a gente também, quem está numa posição de comando, também não é assim, casa da mãe Joana, não. É equilíbrio. Nem céu e nem inferno. Nem muito e nem cobrar nada. O excesso de trabalho pode desencadear no funcionário uma depressão, uma ansiedade, um transtorno. A falta de comprometimento do chefe para com o funcionário pode levar a esses excessos que nós temos visto. Falta de trabalho, falta de produtividade, falta disso e daquilo. Então, é esse equilíbrio que nós precisamos encontrar. Questão 685A. Mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Resposta: o forte deve trabalhar para o fraco, na falta da família. A sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Então, como é que nós vemos o velhinho que precisa trabalhar? Olha, nós temos aí recursos, mecanismos, igual, por exemplo, uma lei que eu acho fabulosa e que eu já vi aqui em Itapira e que funciona. Crianças não, pessoas de toda idade com síndrome de Down. E eles têm a oportunidade de trabalhar. Lógico, vão fazer coisas compatíveis com o que eles dão conta. Mas é interessante, porque eles conseguem fazer muitas coisas também. Eles conseguem ajudar também. E até então, antes dessa lei, não davam emprego, não davam oportunidades, ficavam apenas numa PAI, em casa. E agora eles já estão tendo a oportunidade também de estar indo para o mercado de trabalho. Então, essa inclusão, hoje já temos essa inclusão nas escolas, de pessoas com as suas mais variadas dificuldades, tendo a oportunidade do estudo, tendo a oportunidade dessa inclusão social. Isso é fundamental. Precisa se mudar a forma de ensinar? Lógico. Você precisa se adequar a uma nova realidade. Você está diante de pessoas diferentes. Não usa-se mais aquele conceito, né? Pessoa normal. O que é uma pessoa normal? Eu posso ter o meu corpo funcionando normalmente, as pernas andando, os braços movimentando, a cabeça pensando, mas não é porque é aquele que não anda e não é normal. Não. Ele só não tem a mesma oportunidade que eu tenho. Então, esse convívio com as diferenças é fundamental nessa construção do mundo novo que nós estamos edificando. Como é que nós devemos ver o velhinho que precisa trabalhar? Primeiro, que se nós fôssemos um planeta evoluído, nós deixaríamos ele repousar depois de uma vida toda trabalhando. E ajudaríamos a suprir as suas necessidades. Ajudaríamos conforme o que naquele momento ele precisa. E não mais teríamos que colocar no trabalho. Agora, vamos supor que o velhinho, eu tenho aqui na casa o exemplo do Aloísio, um companheiro da casa. O pai dele, com mais de 70 anos, ajuda ele. E por opção do pai, não é apenas pelo recurso, é por opção. Você precisa ver o Aloísio falando: André, o meu pai é um funcionário extraordinário. Faz com calma, faz com amor, faz com isso, faz com aquilo. Lógico, a pessoa já beirando os 70, 80 anos, o cuidado é maior, a lentidão já é maior, mas a capacidade de fazer é a mesma. A vontade de aprender é a mesma, não podemos, porque tem 70 anos já não dá mais conta de aprender. Já está um velho. Não, nós não podemos ter essa cabeça. E nós, os mais novos, precisamos ter paciência de ensinar os mais velhos. Às vezes um pai, uma mãe, um avô chega para nós e fala: olha, eu estou com dificuldade de acessar o meu e-mail. E nós temos a caridade de ajudá-los a acessar o e-mail. É uma caridade. Olha, eu estou com dificuldade de pagar uma coisa com um Pix. E nós pegarmos e ajudarmos. Hoje já não, não é? Hoje o jovem já vem, já briga com o pai, já briga com o avô, já briga com a avó, e chama disso, e chama daquilo. É aquela coisa horrível que nós temos visto. É aquela coisa deprimente
que nós temos visto. Fato é que nós temos no trabalho a grande oportunidade de crescermos, de burilarmos e de aprendermos. Queridos amigos e amigas, estamos encerrando o programa semanal ABC do Espiritismo, em que eu agradeço muito a TV Mundo Maior e a TV A Caminho da Luz pela oportunidade que estão me dando. Que a nossa semana possa ser de muita paz, de muita luz, de muita serenidade e que o trabalho que nós vimos hoje com Allan Kardec em O Livro dos Espíritos seja uma realidade na nossa vida, seja uma realidade no nosso dia a dia e que encontremos forças renovadoras para seguirmos adiante. Muita paz a todos e até o próximo programa.